Olá a todos e a todas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que me acompanha na Record TV. Meu nome é Marileide Antônio de Oliveira, eu sou psicóloga atuante na cidade de Juína e também faço psicoterapia online para as demais regiões do país. Atualmente eu sou psicóloga pela Escola Pestalozzi Renascer de Juína e também sou membro do Instituto Saber Ativo da doutora Isanete Bieski. Hoje nós vamos falar sobre um problema que vem afetando os brasileiros faz algum tempo já, mas vem piorando na pandemia, que é a qualidade do sono. Nós vamos falar sobre alguns problemas relacionados a isso e também vamos falar sobre algumas dicas sobre como garantir a tal da higiene do sono, que é o termo que nós da saúde utilizamos para dizer dos cuidados que nós devemos ter em relação aos nossos hábitos de sono. Alguns problemas relacionados ao sono, eles são decorrentes da nossa era da modernidade. Os especialistas nesse assunto, eles acreditam que o nosso próprio estilo de vida está interferindo na nossa qualidade do sono. Então, por exemplo, as pessoas hoje elas trabalham muito mais do que elas trabalhavam no passado e a quantidade de estresse no dia a dia é cada vez maior. E obviamente que isso acaba interferindo na qualidade e na quantidade do sono que nós temos hoje. Alguns problemas são comuns de pessoas que aparecem nos consultórios falando sobre problemas no sono. O sono, só para resgatar o que é e qual a função, o sono é o momento do dia em que a gente descansa e hoje o que é conhecido pela ciência é que o sono tem uma função tanto restaurativa da nossa saúde, da nossa energia do dia a dia, quanto o sono também ele é responsável por conservar a nossa energia durante o dia. E é claro que se a gente não consegue dormir ou se a gente não dorme bem durante a noite, nós então não vamos ter a nossa energia restaurada para o dia seguinte e o nosso nível de energia também vai ser menor do que a gente deveria ter para seguir com as tarefas ao longo do dia. Então, alguns problemas que são muito comuns na clínica de pessoas que procuram os consultórios para resolver problemas do sono. A mais comum é a insônia, quando a pessoa ela não consegue dormir ou acorda várias vezes durante a noite. Também o contrário, a sonolência excessiva, quando a pessoa, mesmo quando ela dorme o número de horas que ela precisa durante a noite, às vezes ela passa também períodos dormindo durante o dia, então é aquela pessoa que está com sono o dia todo, mesmo quando ela consegue dormir bem à noite. Uma outra questão frequente é quando a pessoa ela não consegue dormir no horário desejado, então ela se programa para dormir às 9, às 10, às 11 da noite, mas ela não consegue, ela deita na cama e ela não consegue pegar no sono. Uma outra questão comum são eventos que acontecem durante o sono. Um deles é o bruxismo, que é quando a gente fringe a mandíbula e acaba desgastando os dentes. Muitas pessoas elas descobrem que elas têm problemas com bruxismo quando vão ao dentista. E outro problema bastante frequente também é o sonambulismo, que é quando a pessoa se levanta durante a noite e às vezes não se lembra que fez isso quando ela acorda. Algumas outras questões que estão relacionadas a problemas do sono são fatores de ordem comportamental ou de ordem emocional. Às vezes as pessoas que dormem mal, elas têm problemas de foco, de concentração durante o dia. Então são pessoas que não conseguem focar na tarefa de trabalho ou na tarefa escolar, ou quando mesmo conseguem focar, elas têm dificuldade de se concentrar, ou seja, permanecer concentrado do começo até o fim da tarefa. Outra questão também que é muito comum, muito conhecida das pessoas que têm dificuldade de sono, é a irritabilidade. Então, quando a pessoa ela dorme mal, ela passa o dia normalmente mal-humorado porque perdeu horas de sono durante a noite. Uma outra questão comum são associações com quadros de depressão e ansiedade. Então, pessoas que têm depressão, elas podem dormir de mais ou dormir de menos, e pessoas ansiosas às vezes têm muita dificuldade em dormir no horário desejado. E um último fator comum são as dores musculares. Então, pessoas que têm muitas dores musculares têm uma qualidade do sono empobrecida. Então, com base nesses fatores, agora eu vou falar sobre algumas dicas para manter uma boa higiene do sono. E são dicas também que vocês podem encontrar na internet e também uma matéria que foi publicada no YouTube pelo Super Bonita de 10/6/2015. Primeiro é preparar
o ambiente para o sono. Então é importante ter um espaço agradável para o momento de dormir. Se você não consegue ocupar pelo menos um espaço ou um cômodo da sua casa para o sono, procure organizar aquele mesmo cômodo de acordo com as diferentes atividades. Então, por exemplo, uma escrivaninha para você trabalhar, fazer a sua atividade, uma poltrona de descanso e no cantinho ali sua cama. Então, visualmente o cérebro vai entender cada canto para que serve. Então, o cantinho do estudo, o cantinho do descanso e o cantinho também para você dormir. É importante nós prepararmos o ambiente porque isso dá a sensação para o cérebro de que aquele é o momento de descansar e não de fazer outras coisas. Uma outra dica importante é desligar os dispositivos. Os especialistas do sono, eles alertam para que a gente desligue os dispositivos pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso porque os dispositivos eles mantêm o cérebro em atividade e também porque os dispositivos móveis, principalmente o celular, eles produzem um tipo de luz que ativam as substâncias que mantêm a gente engajado em atividade. E durante a noite é importante que o cérebro ele deixe de produzir substâncias que nos mantêm ativos para produzir substâncias que nos permitam o descanso. Uma outra dica é reduzir a atividade física durante a noite. Hoje em dia é uma recomendação dos órgãos de saúde para que as pessoas elas pratiquem atividade física regular, mas se possível essa atividade ela deve ser realizada no período da manhã ou no período da tarde, porque no período da noite é importante que o cérebro comece a produzir as substâncias que são importantes para o descanso, e quanto mais atividades físicas você faz à noite, pior para a produção dessas substâncias. Uma outra questão também é evitar a ingestão de alimentos pesados, isso porque o processo que vai garantir o sono vai concorrer com o nosso processo digestivo. A digestão ela demanda bastante do sistema nervoso e enquanto a digestão não terminar, isso vai ocupar todas as energias do nosso cérebro. Uma outra questão é manter uma rotina de sono todos os dias. Isso é muito difícil às vezes para adolescentes e jovens que querem, por exemplo, no final de semana, dormir até mais tarde ou até mesmo perder noites de sono fazendo outra coisa. O problema é que muitas vezes, quando se perde 1 dia ou 2 de sono, você demora para recuperar. Então, por exemplo, no sábado e no domingo você perdeu horas de sono, você vai ter que recuperar esse sono na segunda, na terça, na quarta, e aí a sua semana já fica parcialmente comprometida. Então, uma dica dos especialistas é manter uma rotina regular de sono, mesmo aos sábados, domingos e feriados. Uma outra dica é não levar problemas para a cama. Algumas pessoas têm dificuldade em desligar quando se deitam na cama. E aí a dica é, se você é daquele tipo de pessoa que deita na cama e começa a pensar em 1001 preocupações, o que você pode fazer? Você se levanta da cama e faz uma lista dos seus problemas. Após, você também agenda quando e como você pode resolver esses problemas, de modo que o seu sistema nervoso possa ter uma dimensão de ordem. Então você vai deixar de se preocupar com esses problemas no horário inadequado e vai deixar para resolver todos eles no dia seguinte, que é o horário apropriado. Uma outra dica é utilizar o quarto apenas para dormir. Isso é muito difícil para muitas pessoas, porém isso é um problema para o sono, porque muitas pessoas elas olham as redes sociais sentadas na cama, elas assistem televisão, elas comem, porém isso tudo desorganiza o sono. Como foi falado na primeira dica, é importante que o sistema nervoso ele se organize também para o sono. Enquanto nós estamos fazendo atividades concorrentes, nós não vamos ajudar o nosso sistema nervoso a produzir as substâncias de descanso que são importantes para garantir a qualidade do nosso sono. E por último, é importante apagar todas as luzes, inclusive aquelas de televisão, de celular que ficam acesas ou piscando, porque de acordo com os especialistas no sono, esse tipo de luz também ativa substâncias no cérebro que vão manter a pessoa em atividade. Então é importante que mesmo aquela pessoa que goste de um abajur aceso, ela mude o hábito e crie o hábito de dormir com as luzes apagadas, porque isso vai garantir uma qualidade do sono melhor, porque o sono vai estar organizado para produzir as substâncias que são próprias do descanso. No geral, organize o seu sono da mesma maneira que você organiza a sua alimentação, a sua saúde, as suas atividades de trabalho e as suas atividades de lazer no dia a dia. É importante que você cuide também com o uso das tecnologias, principalmente em relação aos seus hábitos noturnos, e é extremamente importante que você se dê um período para descansar.
Nada melhor que uma boa noite de sono para garantir um bom dia no dia seguinte. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Conte pra gente se você gostou desse tema, quais outros você gostaria de ver por aqui. Um abraço e até a próxima!